Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro é do Chico Xavier. Agora eu estou mostrando aqui a capa do livro que eu tenho em francês, mas é evidente, estou lendo em português, porque eu tinha feito a capa em português, tinha colocado aqui por cima, mas começou a ficar muito amassada de tanto eu manusear, levar para cá e para lá. Então estou mostrando esse mesmo, só para mostrar que o livro está aqui comigo. Mas eu então fiz aqui, imprimi tudo em português para estar lendo, tá bom? E nós estamos então nesse livro, nós estamos no 6º capítulo, que é intitulado Novos Rumos. E nós estávamos ali naquele momento em que apareceu, no vídeo anterior, apareceu o personagem do Emmanuel, que agora ele é um padre Damiano. Nós vimos ele ali no início também, quando ele disse que foi assim que ele conheceu a Alcione, que ele a conheceu enquanto ela era uma menina. A gente vê que ela está aqui com seus 3 anos, mais ou menos. E ele então foi chamado ali no vídeo anterior, a gente viu que foi ele que veio em socorro a Madalena, porque depois que o primo dela, o Antero, foi morto ali pelas forças antagônicas a ele, porque ele fazia parte ali daquele grupo que fazia tráfico de escravos, mas de forma irregular. E tinha um grupo que era oficial dos traficantes, que era apoiado pela igreja. E os vizinhos ali da Madalena, eles faziam parte desse grupo oficial, inclusive eles tinham na família mesmo o primo daquela pessoa, daquele mandante ali que morava na casa, era um bispo. Então, depois que o Antero morreu, eles decidiram exigir que eles ficassem com as terras da Madalena, que era dela. O Antero tinha comprado, tinha passado para o nome dela, o sítio dela ali então, em que ela vivia com a Alcione e a empregada Dolores. E também eles iriam pegar a Alcione, uma criança, como escrava. E aí ela foi em busca de ajuda ali nas freiras, junto às freiras com quem que ela já conhecia, porque ela, quando era jovem, estudou no colégio de freiras. E foram as freiras que disseram a ela: olha, a gente não pode fazer nada, mas quem sabe você consegue um outro auxílio. E aí aquele João de Deus, que é aquele escravo liberto que trabalha ali na casa dos vizinhos, foi que falou a ela do padre Damiano. E foi ele então que fez com que o pessoal recuasse, e ela pôde manter as terras dela e também a filha dela, Alcione. E aí eles começaram a conversar muito ali, nesse último diálogo do padre Damiano com a Madalena, que havia também na plateia a Dolores e a Alcione. Ele estava falando da importância da oração. A Madalena perguntou assim para ele, ali mais ou menos no final do capítulo anterior, do vídeo anterior: chegará alguém à esfera dos anjos quando ainda não chegou a ser homem? E aí o Emmanuel, vamos ver o que foi que ele respondeu enquanto padre Damiano. Reconhecendo o interesse despertado pelas palavras, Damiano sentiu-se encorajado e continuou: naturalmente que devemos apelar para o céu, mas no interpretar a prece como rogativa, suponho que não devemos ir além do Pai Nosso, porque, acima de tudo, julgo que a oração deve ser um esforço para nos melhorarmos. Deus nos procura a todo momento e o ato devocional será então tarefa incessante do Espírito, apagando as imperfeições para que o Pai nos encontre. Então aqui o que a gente entendeu é que ele está dizendo que enquanto rogativa, enquanto ficar ali clamando e pedindo, que a gente não deve ir além do Pai Nosso, que já está tudo ali, né? Pai Nosso que estás nos céus, essa oração que Jesus Cristo veio nos ensinar. Porém, a oração principal que a gente deve fazer sempre é um esforço para nos melhorarmos, pois Deus nos procura a todo momento. Então, se a gente passa o dia fazendo, metendo mesmo os pés pelas mãos, sem nenhuma intenção, nenhum pensamento, fazendo, só pensando mesmo no nosso umbigo, e ali à noite a gente se ajoelha diante do altar e começa a rogar a Deus,
por tudo que a gente quer pra gente mesmo, mas durante as vezes que Deus está com a gente durante o dia, Deus nos procura a todo momento, quando há uma briga de trânsito, quando há a gente tem alguma doença, quando há um ente querido que parta, quando a gente não tem dinheiro para pagar as dívidas. Então, quando a gente está com alguma aflição, se a gente não faz um esforço para ser melhor, aí então eu acredito que essas rogativas fica aquela coisa de tá exatamente fazendo o contrário. Como os Abrahams dizem no livro Peça e Será Atendido, eles dizem que a gente só não recebe tudo que a gente pede, porque Deus envia, o universo envia, mas a gente não recebe porque a gente não sabe receber, simplesmente porque a gente vibra na falta do que a gente quer. A gente então fica dizendo, eu não tenho dinheiro, fica pagando as dívidas ou não pagando, ou quando paga de má vontade. Aí então não adianta nenhuma rogativa, porque a gente está rogando, eu não tenho, continua sem ter. É isso que a gente vai atrair, porque quem traz os pedidos é a lei da atração. E aqui, e por falar em leis, as leis absolutas, nesses livros de Chico Xavier, a gente vê bem como é a atuação da lei da causa e efeito, o princípio da causa e efeito. A lei do bate e volta, do plantou-colheu. E então vamos ver como é que continua, tá? Esse mesmo capítulo aqui, que ainda tem alguma coisa aqui nesse capítulo, que é o de número 6, Novos Rumos, tá bom? Eu peço então que Jesus Cristo possa me abençoar, fazer com que a minha leitura seja fluida, com que os comentários sejam pertinentes e abençoar você que está assistindo. Agradeço muitíssimo a Chico Xavier e Emmanuel por terem trazido essa obra-prima, que serve como um bálsamo mesmo, como Emmanuel diz, como um manual de instrução, para que nós possamos ser sábios e aprender com o erro. Vendo o outro errar, a gente já aprende, a gente não precisa cair no buraco para aprender. Mas vamos continuar então. Mas criaturas há que maldizem o destino, acrescentou Madalena, sumamente interessada. Como não importunar o céu quando padecemos necessidades angustiosas? Para muita gente, a terra não passa de odioso degredo e o corpo representa escuro cárcere. Não creio. Só há mendicidade em nossa alma. Isso é o padre Damião respondendo. E no que se refere a paisagens do mundo, o próprio deserto tem sua beleza. As estradas que pisamos estão repletas de perspectivas encantadoras. Uma folha da primavera ou um punhado de areia são documentos da glória de Deus em nossos caminhos. Quando nos referimos a regiões sombrias ou desoladas, geralmente esquecemos que elas se localizam em nosso mundo íntimo. A noção de cárcere, como a dor do remorso, nunca foram observadas no horizonte azul nem no canto dos pássaros, simplesmente porque residem dentro de nós mesmos. Então aqui ele contradizendo a Madalena, porque ela diz que a terra não passa de um odioso degredo e o corpo representa escuro cárcere. Eu acredito realmente que o corpo seja um cárcere para a alma. Eu vi até um depoimento de uma pessoa que teve aquela experiência de EQM, experiência de quase morte, e ela disse que quando voltou para o corpo, ela sentiu como quando a gente coloca a mão em uma luva muito apertada, que foi hiper desconfortável. Porém, a gente não sente isso, tem gente até que se identifica com o corpo como se nem existisse a alma. Vive apenas pelo corpo, para o corpo, sem nem entender que ela não é o corpo, que o corpo é um instrumento que permite que o espírito faça essa caminhada, nessa jornada aqui enquanto encarnados. Porém, o planeta, apesar de ser um planeta de provas e expiações, então o padre aqui, Damiano, ele diz, não, o planeta, uma folha da primavera, um punhado de areia são documentos da glória de Deus em nossos caminhos, porque a noção de cárcere, como a dor do remorso, nunca foram observadas no horizonte azul
nem no canto dos pássaros. Então, para a gente, apesar de estarmos em um planeta de prova e expiação, é um paraíso. Se a gente tira toda a devastação que o próprio ser humano está fazendo, a Terra é um planeta divino, lindo, maravilhoso. E então, ele mostra então, que o cárcere é dentro da gente mesmo. A gente só sente a escuridão quando nós não acendemos a nossa luz. E isso foi tão incrível para mim, numa experiência que eu fiz do Dark Room, o quarto escuro, que a gente passa 9 dias em total escuridão, absoluta escuridão. Um prédio é totalmente fechado com plástico, lá dentro não se enxerga. Eu me perdi lá dentro, consegui me perder, eu fiquei no chão, tateando, e depois conversando com outras pessoas, elas também tinham ficado na mesma condição. Então, e o interessante é que tinha luz. Na hora que eu ia dormir, parecia que tinha um holofote atrás, assim, que eu estava lendo alguma coisa, e alguém lendo aqui atrás no meu ombro. Eu até me lembro que um dia eu falei brincando, poxa, agora apaga essa luz que eu vou dormir. Há luz na escuridão, então é por isso que é tão grandioso esse planeta. Porque se a escuridão não está dentro da gente, então nós estamos sempre na luz. E aí ele continua. A Madalena continua. E o sofrimento, Padre Damiano? Ela perguntou, já tocada por aqueles altos conceitos. Que me dizeis do problema do destino e da dor? Nosso futuro espiritual, após a morte, não está encerrado no céu, no purgatório ou no inferno, sem remissão? E o interpelado sorriu e esclareceu. Esta palavra, ouvida pela Inquisição, representaria um crime de traição para o fanatismo de nossa época e nos levaria à fogueira. Então, sem esquecer aqui que nós estamos ali em plena era da Inquisição, em que todo mundo que pensasse talvez da forma como ele ia falar agora, porque ele diz essa palavra levaria então à fogueira. Então, todo mundo que não tivesse de acordo com isso que ela disse, que após a morte a gente vai para o céu ou vai para o inferno, sem remissão. Então, ele com certeza vai contradizer isso, e aí ele continua. Esta circunstância nos leva a refletir na magnitude da tarefa a realizar, mas se eu disser que minha interpretação é diferente, a morte não existe como a entendemos. O que se verifica apenas é uma transmutação de vida, transmutação. Os teólogos suprimiram a chave simples das nossas crenças. Quando o corpo é reclamado pelo sepulcro, o espírito volta à pátria de origem e, como a natureza não dá saltos às almas que alimentam aspirações puramente terrestres, continuam no ambiente do mundo, embora sem o revestimento do corpo carnal. Desde a mais remota antiguidade, os homens se comunicaram com seus semelhantes já mortos. Olha aqui que interessante ele dizendo, os teólogos, as religiões suprimiram a chave simples das nossas crenças. Era muito simples, então ninguém precisava sofrer tanto, não precisava ter tanta dor. Então a gente faz a coisa ficar bem complexa, porque assim tem sofrimento, tem dor, as pessoas demoram mais tempo para acordar, para entender. Porque ele diz, quando o corpo é reclamado pelo sepulcro, quando a morte do corpo chega, o espírito volta. E como a natureza não dá saltos, ninguém sai da ignorância total, acredita em céu e inferno, acredita que há uma fila para esperar o juízo final e morreu muda. Não é assim, pelo menos na minha forma de entender, não é dessa forma, não existe céu e inferno. Existe só aquilo que está na nossa mente, então a natureza não dá saltos. As almas que alimentam aspirações puramente terrestres, ou seja, acreditar que um dia Deus vai separar os bonzinhos dos maus e mandar uns queimar no inferno eternamente e levar os outros com ele, para aquele céu em que eu insisto que tem que ter muitas divisões, porque tem um monte de gente que segue os mesmos dogmas, na mesma doutrina, na mesma religião, porém não se suporta. Então ali no céu vai ter que ter muitas repartições para essas pessoas ficarem separadas.
E aí, então, esses continuam no ambiente do mundo, embora sem o revestimento do corpo carnal. O professor Hélio Couto diz que há muitos, nesse caso, que ficam até querendo voltar para casa, mas vão ali no ponto do ônibus e, como eles não têm o corpo carnal, não adianta, eles podem até se jogar na frente do ônibus, que o ônibus não vai parar. Eles dependem de alguém para sinalizar, e o motorista abre a porta, aquele que está com o corpo carnal entra, ele entra também. Depois ele também não consegue pegar o elevador para entrar, porque a gente vê que espíritos que já entenderam podem até voltar no espaço onde eles viveram, como a gente vê bem ali no nosso lar, quando o André Luiz voltou, ele foi tudo volitando, é tudo de uma outra forma, mas porque entendeu. Enquanto ainda está preso no terreno, não entende que morreu, e aí fica ali esperando à mercê dos outros para parar um ônibus, para abrir uma porta, porque não entendeu. Mas isso é aquilo de a gente estar sempre, todo mundo está em evolução, um dia todos entenderemos. E ele diz, desde a mais remota antiguidade os homens se comunicaram com seus semelhantes já mortos. E um dos argumentos na minha religião, a religião católica, é que Deus proibiu que se fizesse essa comunicação com os mortos, mas é naquela época, porque as pessoas estavam fazendo coisas que não deveriam ser. Então, porém eu vi o Dr. Haroldo Dutra Dias dizer, nada que é possível é proibido. Então, se proibiu é porque é possível. E ante o olhar admirativo da jovem senhora, Damiano passou a recordar. Enéas fez consultas a Anquises por meio dos estranhos poderes da feiticeira de Cumas. Plutarco afirmava que os seres de outro mundo se manifestavam nos mistérios. Sócrates tinha o gênio familiar dele. Apolônio de Tiana sentia-se auxiliado por entidades invisíveis. Os imperadores romanos buscavam os pareceres dos habitantes de além-túmulo, com a cooperação dos oráculos. Vespasiano procurou a palavra dos numes tutelares no oráculo de Girion. Tito fez o mesmo na ilha de Chipre. Trajano imitava-os, sondando as revelações do oráculo de Heliópolis, na Síria. Os cronistas do tempo antigo declaram que Augusto, depois de iniciado no culto de Eleusis, tinha contato com os fantasmas. Nas páginas sagradas da Bíblia, vemos Saul procurando o falecido Samuel por intermédio da pitonisa de Endor. E contemplamos os discípulos de Jesus bafejados pelo Espírito Santo no glorioso dia do Pentecostes. É extraordinário, exclamou a esposa de Cirilo, felicitada por novas luzes. Quer dizer que os entes queridos que nos antecedem no túmulo nos esperam no limiar da outra vida para as alegrias do reencontro? E aqui então, depois que o padre Damiano ali, ele exemplificou ali na história que isso acontecia, que era normal. Porém, o que Moisés proibiu é que se fizessem, eu acredito que quando a gente está fazendo contato com o outro lado, a gente pode, assim como nessa existência, encarnados, a gente encontra tantas pessoas que trabalham para fazer o bem e tantas pessoas que infelizmente trabalham para fazer o mal, eu acredito que é a mesma coisa entre os desencarnados. Então, se uma pessoa aqui que não entendeu isso ainda, se associa com um do outro lado que não entendeu isso ainda, eles podem trabalhar pelo mal. Eles podem virar uma equipe para fazer mal. E aí é por isso então que eu acredito que foi feita essa proibição. Porém, o padre Damiano mostrando aqui que sempre foi possível, sempre continuar sendo. E aí ela acha super extraordinário, porque eu acredito que uma das coisas que mais nos deixa tristes é se a gente acreditasse que depois que a pessoa passou, que a pessoa partiu dessa existência, que a gente nunca mais iria encontrá-la. E aí eu vi até um filme baseado numa história real de um pastor que teve um acidente super sério nos Estados Unidos, e ele foi onde chama O Céu Existe,
E ele encontrou todas aquelas pessoas que já tinham partido antes dele, e ele encontrou o que ele achou que era o paraíso, e por isso ele até resolveu que não queria voltar mais, apesar de ter mulher, filhos e todo o pessoal da congregação dele, todos os amigos. É uma história interessante. E aí então ela acha super importante e faz essa pergunta então nós vamos nos encontrar todos novamente. Aí Damiano esboçou um gesto altamente significativo e acrescentou: nem sempre será indispensável partir para reencontrar. Por quê? Interrogou Madalena admirada. Nossa época não comporta a divulgação das supremas verdades, mas nós nascemos e renascemos. A vida é uma só, entretanto as experiências são diversas. O próprio Jesus declarou aos mentores de Israel que não era possível atingir o reino de Deus sem renascer de novo. Inferno ou purgatório são estados do espírito em tribulação por faltas graves ou em vias de penitência regeneradora. A viúva, essa palavra está entre aspas, Davenport, teve a sensação de haver sido levada a um porto de grandiosas revelações. Recordou subitamente seu primeiro colóquio com o rapaz irlandês que elegera por companheiro de existência quando lhe confiara as predições do velhinho de Granada. O Emmanuel está falando aqui então daquele dia que ela encontrou o Cirilo pela primeira vez, a viúva Davenport. O Cirilo é Cirilo Davenport. E ali então ela contou a ele, eles estavam ali nas proximidades da igreja de Notre Dame, e ela contou a ele então sobre aquelas previsões tão tristes, tão escuras que aquele velhinho, aquela pessoa, aquele ancião que visionário fez para ela. A figura quase apagada do egipciano erradio ressurgiu-lhe nos arcanos da memória com os mínimos contornos. Assim reviu na tela imaginada as portas do Alhambra e as amiguinhas bem-amadas, destacando-se de todas as recordações as palavras conselheiras do desconhecido. Prepara-te, minha filha, e une-te à fé em Deus, porque teu cálice no mundo transbordará de sofrimentos. Não vivemos apenas esta vida, temos várias existências, e a tua, a atual, é promissora de tributos afanosos para a redenção. Sinceramente impressionada, relatou o incidente que o religioso acolheu com singular carinho. Então, quando ela então vem à memória dela o que aquele adivinho falou há tanto tempo, ali na juventude dela ainda, quando o padre Damiano diz a ela que nós não precisa então a gente esperar para reencontrar, não precisa esperar partir para reencontrar. Por quê? Até porque ela, se ela se lembrasse, ela veria que até o próprio padre Damiano, ela já conviveu com ele, como ele disse, que quando ela agradeceu tanto, a gente lembrou que foi ela que pediu ao marido dela ali no livro 50 anos depois. Eu fiz a série, eu deixo aqui se você quiser ver. Foi ela que pediu ao marido dela então que desse, que era o próprio Cirilo de agora também, o Elvídio Lúcio, que desse a ele, o padre Damiano, que nessa época era o escravo Nestório, desse a ele então a alforria, a liberdade. Então ela veio tudo isso então aqui à cabeça dela, e o padre então tomou tudo aquilo, ele ficou acolheu esse relato dela com singular carinho e disse: podes crer que esse ancião deveria ser um grande inspirado. Mas será possível que se troque de corpo como se muda de vestes? Justamente, só isso, minha filha, explica as profundas diferenças do caminho. Nas estradas em que buscamos a luz da salvação, encontramos os seres humanos mais díspares. Ali depara-se-nos um homem impiedoso, detentor de sólida fortuna. Acolá debate-se um justo entre a fome e a enfermidade, que parecem intermináveis. No mesmo lar nascem santos e ladrões, há pais excelentes cujos filhos são indesejáveis, monstruosos. Uma via pública exibe jovens elegantes e miseráveis, criaturas que se arrastam entre a lepra e a cegueira.
Podereis admitir que o Criador, magnânimo e sábio, deixasse de ser pai para ser um experimentador desalmado? Aqui ele sintetizou aquilo que eu penso. Sempre que, enquanto eu ainda discutia com as pessoas sobre isso, tentando fazer com que elas entendessem da forma que eu entendo, e é só a forma que eu entendo, como é que a gente pode acreditar em um Deus? Tá bom que as pessoas que não acreditam em reencarnação acreditam, pelo menos aquelas que eu conheço, que vêm lá da minha religião, acreditam em um Deus ciumento e vingativo. Então, um Deus ciumento e vingativo, ele seria capaz de fazer um cego, outro leproso, um rico, né, nessa realidade em que a riqueza material é tão importante, um para viver em um castelo, outro para viver embaixo da ponte, só para experimentar, só para ver como eles iam ser. Mas um Deus, o Deus que Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar de pai e mãe, o Deus que é total amor e bondade, que anima, a centelha divina dele anima tudo e todos, esse não faria esses experimentos. Então basta olhar com seus próprios olhos para ver o salário dos injustos. Como é que pode o Criador magnânimo e sábio deixasse de ser pai para ser um experimentador desalmado, quando ele dá todas essas diferenças ali? Um debate-se, tem um ali que nas estradas que depara-se um homem impiedoso, detentor de sólida fortuna, e o outro debate-se, ele é um justo e se debate entre a fome e a enfermidade. Isso não seria de um Deus, de um Deus de todo amor e bondade. Não admitamos esse absurdo teológico, mas ponderemos na verdade de que se cumpre desde agora a cada um segundo suas obras. Ou seja, lei da causa e efeito dos ensinamentos de Jesus. Na obra divina, infinita e eterna, cada filho tem responsabilidade própria. A criatura se engrandecerá ao submeter-se ao rebaixamento, conforme utilize as possibilidades recebidas. No caminhar de cada dia, podemos observar os que ascendem, apesar dos dolorosos testemunhos, os que estacionam em receios inúteis e os que resgatam e os que contraem novas dívidas. Aqui ele dizendo, então, a criatura se engrandecerá ou submeter-se-á ao rebaixamento, conforme utilize as possibilidades recebidas. No livro Paulo e Estevão, eu fiz também, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, a gente vê ali como ele se engrandeceu, quando ele entendeu a cada um segundo suas obras. Ele já tinha feito, o Dr. Haroldo Dutra Dias, ele disse, a sementeira é livre, mas a colheita como que é? Regida por leis absolutas, pela lei da causa e efeito, é obrigatória. Semeou vento, tem que colher tempestade, não adianta querer colher um dia calminho. Então ali o Paulo de Tarso, ele entendeu isso tão bem que ele se engrandeceu e ele foi colhendo, foi tomando a taça de fel que ele já tinha oferecido de uma forma grandiosa. No final foi o próprio Mestre Jesus Cristo que veio buscá-lo. E então ele diz... eu acredito que nessa vida a gente só vê uma pessoa plantando e a outra colhendo. Aquele que quando a gente vê qualquer coisa ali, seja em uma guerra, tem um algoz e uma vítima, é um plantando e outro colhendo. Mas eu entendo também, só a minha forma de entender, que nós devemos estar tendo o mesmo sentimento pelos dois, não porque a gente entende dessa forma de dizer, você está colhendo, você não é vítima, você está colhendo, olha o que você fez no passado. Eu acredito que a oração que eu faço sempre que eu me deparo, e basta só olhar as notícias que a gente se depara com uns plantando coisas tão terríveis e outros colhendo, porque aqueles que estão colhendo plantaram no passado e esses que estão plantando agora colherão no futuro. Eu sempre peço que aquele que está colhendo entenda que ele não é vítima e que tenha a ajuda do anjo do perdão. Entenda e perdoe. E aquele que está plantando, que ele realmente se desperte rápido para parar de plantar coisa terrível para ele mesmo colher, e que no momento que ele vá colher,
porque isso é absoluto, a cada um segundo suas obras. Então ele também possa tá vindo junto de braços dados com o anjo do perdão. Madalena Villamil, depois de apurar ainda mais as impressões próprias, considerou sensibilizada. Vossas razões me suscitam mais vastos raciocínios. Às vezes, padre, sonho com assembleias que me forçam a decisões prejudiciais, com praças armadas e onde minha voz ordena ações cruéis. Vejo-me então detentora de poderes, rodeada de súditos numerosos. Em seguida, acordo exausta com a impressão de haver regressado de uma região de reminiscências indesejáveis. Olha aqui ela mostrando que a gente está vendo tudo que ela está passando, né? Dá até uma peninha, né? Mas ela mostrando, ela não é vítima. Ela também já plantou, assim como a própria Alcione disse ali no livro 50 anos depois, e até aqui no primeiro diálogo que nós vimos com o Pólocos, ela disse, ela evocou isso também. E nós vimos também que ali no livro Há 2000 anos, o próprio padre Damiano aqui, que é o personagem do Emmanuel, que ali naquele livro ele era o senador romano Publio Lentulus, ele se viu em sonho também como um antepassado dele, ali, que era tão cruel que além de mandar matar e também, como que fala, quando a gente faz... quando mata assim com requintes de crueldade, mandava arrancar os olhos ainda, só pelo prazer mesmo. E a gente vê então que ele também era avisado em sonho, porque a gente esquece todas esses verões que a gente passou, exatamente para a gente conseguir ir colhendo, para a gente conseguir ir entendendo pelo nosso próprio mérito e se melhorando, e dando nosso testemunho, sabendo que se a gente acredita em um Deus de todo amor, bondade e justiça, a gente não pode estar sendo injustiçado de forma nenhuma, a gente não pode ser vítima de forma nenhuma. E então, mas eu acredito que a nossa alma, ela sabe tudo e ela manda alguns insights como esses sonhos que ela está tendo e que a gente viu ali o senador Publio Lentulus também ter. E eu fiz também o livro Há 2000 anos, eu deixo a playlist aqui, se você quiser ver. Ah, sim, murmurou Damiano com um sorriso. Quem sabe a nossa permanência em Ávila constitui uma repetição de circunstâncias do passado criminoso. É possível que tenhamos tido riqueza e autoridade, exercendo tirania. A casa de Deus é cheia de justiça, com misericórdia. Aí ele mostrando que está entendendo realmente, porque ele não disse, pode ser mesmo que você tenha tido esse passado assim, tirano, né? Você está sonhando isso, mas ele disse, é possível que tenhamos, ele também está incluído ali. É como também, citando novamente o Dr. Haroldo Dutra Dias, eu vi uma live dele uma vez que a pessoa falava, somos todos, nós somos seres imperfeitos em evolução, e ele diz, somos é muita gente, eu sou. Eu achei super interessante isso, porque cada um fala por si, não é? Quem acha que não fez nada no passado e que só está sofrendo porque Deus está distraído, também vai ter tempo para entender, ou quem sabe... vai saber, não é? Então, a viúva da Vempó meditou alguns minutos nas provações sofridas, considerou a razoabilidade dos conceitos expedidos e concordou. É verdade, minha existência parece obedecer a esse plano de tributos expiatórios. Desde criança venho observando que nas situações decisivas sou obrigada a curvar-me às circunstâncias. Nos grandes lances, tenho a impressão de que minha vontade é anulada por misterioso poder. E és muito feliz em não desobedecer, diz o padre Damiano. Entretanto, padre, as mágoas são muitas e rudes. Mas se o esforço divino de Jesus foi aureolado no Calvário, quem poderá pensar na glória celeste sem a coroa de espinhos? E isso é o padre respondendo. Ele continua, as pessoas felizes costumam não ter história e quando a possuem, nem sempre registram episódios mais dignos.
Com essa ideia, não quero dizer que devamos andar no mundo como aventureiros do sofrimento, em farragem de trapos e lamentos, mas desejo realçar o valor das lutas incruentas do coração que temperam o caráter e iluminam a vida. A maioria dos santos esteve indecisa até que o testemunho redentor, pela dilaceração de si mesmos, lhes abriu os horizontes infinitos da eternidade. Nascemos e renascemos até que possamos encontrar asas de sabedoria e de amor para os voos supremos. Então, aqui ele dizendo que não é essa coisa do sofrimento pelo sofrimento, apenas porque a gente é bonzinha, a gente está seguindo aqueles dogmas que dizem que a gente precisa sofrer agora, inclusive sofrer a falta material, para poder então agradar aquele Deus ciumento vingativo e ir para o céu. Não é isso, não é disso que ele está falando aqui, ele está falando só de absoluta justiça e de uma vida regida por leis. Então ele diz que a gente não deve estar como aventureiros do sofrimento em farragem de trapos e lamentos, mas desejo realçar o valor das lutas incruentas do coração que temperam o caráter e iluminam a vida. Mais uma vez eu cito o livro Paulo Estevão, fica muito claro com o exemplo de Paulo de Tarso. Vossas ideias a respeito da pluralidade de existências, disse Madalena, traduzem imensas consolações. Depois que voltei da França, já fui 2 vezes à igreja de São Tomás assistir aos ofícios religiosos, mas nunca poderei definir as emoções que me assaltaram ao contemplar-lhes as imagens antigas. Ao ajoelhar-me próximo do púlpito, a grandeza do velho templo parecia revocar-me a lembranças imprecisas de outras eras que eu não conseguia definir. Terminada a missa, visitei todos os altares e extasiei-me na contemplação do velho claustro. Poderosas impressões dominaram o meu pensamento. Fiquei convencida de que cada coisa ali me era familiar e, contudo, quando menina no internato, raras vezes visitei esse templo e nunca experimentei tais sensações. Então a gente vê ali que a última encarnação da Madalena, que está falando aqui, que nós vimos, foi ali uns 50 anos depois e ela morava ali em Roma, então não foi em Paris. Mas a gente viu que esse livro, 50 anos depois, passou-se ali no 1º século depois de Cristo e agora nós já estamos aqui no século 17. Então isso mostra que ela já veio em outras vezes, porque aqui que ela está tendo um déjà vu. Uma coisa que tanta gente fala, mas que eu me lembro e nunca tive. Sim, concederam ao Damiano em atitude de funda reflexão. A igreja e o claustro de São Tomás têm a história longa e estranha. Ali foram tomadas muitas deliberações importantes nas reuniões dos reis católicos com os membros do Santo Ofício. Houve uma pausa e logo a moça interrompeu. Já que essas teorias tanto edificam, por que não cuida a igreja de as divulgar? Por enquanto, não devemos pensar nisso. Estas revelações espirituais nos chegam da mais remota antiguidade. Mas a Igreja Católica não poderá tão cedo espalhar o clarão dessas verdades confortadoras. A noite que desceu sobre nós ainda não terminou. Isso foi o Padre Damiano. Mas acaso não se trata de consolações divinas? Pergunta Madalena. Sim, mas nossa crença atual tem a base no terror da tirania religiosa e não na liberdade sublime do Evangelho. Se Jesus voltasse agora à Terra, seria perseguido como impostor, com suplícios talvez maiores que os da cruz. A barca de Roma é diferente da barca da Galileia. Na primeira, temos sacerdotes ambiciosos e insaciáveis. Na segunda, tínhamos pecadores. Em Roma, esplendem palácios, enquanto que em Belém fugia a manjedoura. No Vaticano faíscam gemas preciosas da tiara pontifícia. Em Jerusalém, o cálice era de vinagre e a coroa tecida de espinhos. Madalena recolhia citações com indisfarçável interesse, enquanto o eclesiástico rematava.
Compreendestes as diferenças? Ou compreendes as diferenças? Abraçais então a reforma? Arriscou Madalena, referindo-se ao movimento religioso iniciado por Martinho Lutero. Aceito a necessidade da reforma íntima. Se os protestantes puderem alcançar semelhante renovação, por certo serão bem-aventurados. Quanto ao mais, se ainda me encontrasse sem responsabilidades definidas, seria justo empunhar uma espada de batalhador ativo em prol do restabelecimento da verdade. Contudo, se Deus me chamou ao labor no ministério católico, devo obedecer, compreendendo que o meu combate é no silêncio e na meditação, longe dos olhos indiscretos do mundo. Assim se terminou esse diálogo entre a Madalena e o padre Damiano, assistido ali pela Dolores e a Alcione, em que ele deixa claro aqui, então, o que é como é que acontece a evolução, não é? Se Jesus voltasse agora à Terra, seria perseguido como impostor, com suplícios talvez maiores que o da cruz. Ele está falando ali no século XVII, mas eu acredito que seria a mesma coisa hoje, não? Porque a gente pode se escandalizar, oh meu Deus, o que fizeram com ele, olha, mas será que eu não estava ali no meio, gritando, solta Barrabás? Será que se o caminho é dessa forma? E a barca de Roma é diferente da barca da Galileia, ou seja, ele fazendo ali associações para a gente ver que o coração do ser humano e a evolução é a mesma. E se nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, é porque a gente tem o que expiar. E é porque há seres ainda com a consciência tão pouco expandida que são capazes de nos fazer expiar. Então, por isso que eu acredito naquela minha teoria que eu sempre vejo um plantando e outro colhendo, que foi mais ou menos o que ele disse aqui. Então, gente, hiper interessante, mais esse capítulo, mais essa parte desse sexto capítulo, que é o Novos Rumos, em que a gente viu então essa aula linda que o padre Damiano está passando aqui para Madalena, que apesar de já ter evoluído bastante da época que ela era Alba Lucínia, que ela não acreditava realmente, ela era politeísta, ela acreditava em vários deuses, acreditava então ali nos sacrifícios no templo e tudo mais, nós vemos que ela ainda não entendeu muito reencarnação, essas coisas, e é isso que ele está explicando aqui para ela de uma forma tão grandiosa dessa. E ele explicou para ela, e a gente está aqui lendo e sentindo esse livro, como o Emmanuel disse que deveria ser, para que ele possa servir de bálsamo então, para a gente, porque eu acredito, como Napoleão Hill diz ali no livro Pense e Enriqueça, eu fiz também, se ainda tiver espaço por aí, eu deixo esse também no card para você, se quiser ver a playlist, que entre os 5 temores básicos, que são o câncer, digamos, da humanidade, está o temor da morte. E quando a gente entende aqui que a morte não existe, que apenas é como se a gente tirasse uma roupa que não serve mais e fosse para um outro cômodo e vestisse, e ali a gente não precisa dessa roupa para continuar, e a gente vai ver ali, vai fazer um cálculo, fazer um balanço de tudo que a gente fez enquanto estava vestindo essa roupa, aí a gente não ia ter esse medo, pelo menos não esse medo, não é? E Deus também ali no livro Conversando com Deus, ele diz que o que faz a gente passar tanto tempo patinando é quando a gente toma as nossas decisões baseadas no medo, quando a gente tem medo no coração, porque a gente pode escolher pelo medo ou pelo amor. Mas então, gente, acho que eu falei bastante nesse, né? Vem comigo para o próximo vídeo, tá? Muitíssimo obrigada. Se você quiser compartilhar, curtir, comentar, eu te agradeço muito. Quiser entrar lá no meu canal, ver os outros livros que eu tenho do Chico e também de outros autores, eu fico grata também. E se você quiser aproveitar e se inscrever, também muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!